agora. E eu vou falar sobre o que vem agora. Eu só falei o que falei para vocês entenderem, significando dizer que o que eu vou falar agora é culto. Porque o contexto é essencial. Aí ele diz, depois dessas coisas, dessas 7 igrejas, dessas visões, percepções e discernimento do que elas eram, de como existiam e de como elas eram a antítese do Evangelho, com exceção de 2, Esmirna e Filadélfia, as outras todas estragadas. E isso com João ainda vivo, ou seja, 40, 50 anos depois de Jesus já estava tudo podre assim. Igrejas que Paulo tinha começado, que foram lindas 20, 25 anos e depois de algum tempo se estragaram. Igrejas que vários amigos de Paulo tinham fundado, que o próprio João tinha fortalecido. Vocês vejam como é fácil haver um processo que numa geração corrompe a consciência de uma igreja inteira num ambiente todo. E não era um tempo de comunicação instantânea como o nosso, onde todo dia loucura entrando na cabeça de todo mundo, 24 horas por dia. Cada um que liga a internet ouve um maluco falando, aí fica na dúvida, meu Deus, será que esse maluco está falando a verdade? Que a verdade que eu pensei que era verdade não era verdade, a verdade é desse maluco que está falando essa coisa, que meu pastor ia dizer que era mentira, mas quem sabe meu pastor é que está mentindo. Não me engano. É essa loucura que vocês vivem nela. E eu assisto todo dia. Só Deus sabe como é que eu tenho que assistir isso. Às vezes dá vontade de apertar um botão e pular para o céu e dizer, Jesus, me tira daqui. Porque eu vivi uns 30 ou 40 anos de esperança quando eu pensei que a igreja cristã evangélica no Brasil iria se transformar num testemunho do reino de Deus, não só para esse país, mas até para o mundo inteiro. Aí, de repente, Edir Macedo. Aí, de repente, Estevão Hernandes, Robson Rodovalho, César Augusto, essa moçada toda que veio por aí, e os discípulos apodrecidos que eles foram criando, todos babantes por dinheiro. Aí o diante do trono virou diante da grana. Aí surge a Lagoinha que eu conheci, preguei tantas vezes lá e era uma igreja piedosa, vira essa coisa que vocês têm agora aí, essa maluquice, que vai contaminando todo mundo. Isso tudo é herança americana, e os americanos cristãos estão mais loucos do que a gente possa imaginar que seja a loucura deles. Antes de vir para cá, eu estava ouvindo alguém falar nesse funeral do Charlie Kirk, lá nos Estados Unidos. Eu nunca vi uma sequência de tanta idiotice falada junta em nome de Jesus, exaltando aquele garoto como se fosse um santo, e ele era um ente tóxico, reacionário, cheio de raiva, odiava palestino, cultuava judeu, amava o Trump, era capaz de fazer qualquer negócio pelo Trump, pelas políticas do Trump, falsificava o evangelho em nome de Jesus. Eu lamento muito o que aconteceu a ele, mas uma pessoa que viveu propagando e vendendo espada, estimulando arma e confronto e conflito e separação e ódio, nele se cumpre o que Jesus disse: quem com a espada fere, com a espada será ferido. Infelizmente, trágico, triste, mas verdadeiro. Isso tudo desce, se derrama como lama. É uma avalanche torrencial de loucuras que vai varrendo a América Latina, o Brasil, já entrou na África toda. A África está toda doida, de crente maluco. Dá até saudade do tempo que eles estavam fazendo batuque. Todo mundo na boa, agora está todo mundo doido. E a loucura, se havia alguma anteriormente, era sóbria, perto dessa loucura de crente que é incomparável. Nem muçulmano fanático consegue ficar tão doido quanto crente amalucado. Ninguém consegue ficar tão maluco quanto crente. Fanatismo dos crentes não tem comparação. Agora, imagina só, se eu estou nesse cansaço, é malhar em ferro frio. Você malha, eu estou malhando há 52 anos, saindo de casa 5 horas da manhã todo dia, durante 30 anos.
para pegar avião, para pregar em 3, 4 cidades no mesmo dia, no fim de semana, às vezes em 7, 8 cidades, indo no avião de pessoas que me levavam de um lugar para o outro, para eu pregar. Tem programas de televisão da Globo, passando pelo SBT, pela Record, pela CNT, pela Band, por tudo que você quiser, e fora do Brasil, e até na Albânia eu tive programa de televisão, e em Portugal, e na Ilha da Madeira, e no mundo inteiro, e pregando em inglês na Europa toda, nos Estados Unidos, na Austrália, para todo lado, pregando o Evangelho, com esperança de que algo acontecesse, de repente, tudo vira isso aqui. E o que a gente tem é uma síntese da dureza puritana de Éfeso, a gente tem uma síntese da promiscuidade de Pérgamo, de gente querendo ensinar as coisas profundas de Satanás e um culto ao dinheiro no caminho de Balaão, com doutrinas que dizem que se você não ficar rico é porque você não aprendeu a acionar a verdadeira fé, a fé de Balaão. Ai, te atira com as suas Jezabéis, promiscuindo todo mundo, ensinando sempre um novo mover. Dá para entender com profundidade as coisas de Satanás a tal ponto que você expulsa demônio, não precisa nem usar o nome de Jesus. Como eu vejo e ouço alguns falando por aí. Até porque o que eles expulsam não é demônio, é só a histeria dos coitados sugestionados. Nunca viram um demônio de fato na vida. Ou então são todas igrejas sardes, só fachada, marketing, aparência, demonstração. Ou então é a teologia do domínio, a teologia da prosperidade, Laodiceia tomando conta de tudo e Jesus de fora de tudo e de todos. Aí vem João e diz, meu Deus, eu estou aqui, exilado. Por causa disso. O problema é por causa disso. Por causa disso. Passei a minha vida inteira, ele chegou jovem, ele era o mais jovem dos apóstolos. Agora todos tinham morrido, ele era o sobrevivente de todos. E o resultado, depois de tanto trabalho, é o que sumariadamente eu acabei de dizer a vocês, só naquela região da Ásia Menor. A inevitável pergunta, meu Deus, eu dei a minha vida para isto, Cristo Jesus morreu por causa disto? Que salvação é essa? Que graça é essa? Que demanda é essa? Que sacrifício é esse? Isso aqui vale a pena? E o coração dele está numa profunda tristeza, como a gente vai ver logo depois. Aí de repente o capítulo 4 diz, para a gente terminar, depois dessas coisas olhei, e eis não somente uma porta aberta no céu, que é o que todo dia eu procuro, eu tento enxergar a porta aberta do céu. A porta aberta no céu, como também a primeira voz que eu ouvi bem no início, como de uma trombeta ao falar comigo, uma voz alienígena, estranha, metálica, praticamente voz de ET, dizendo, sobe para aqui e te mostrarei o que deve acontecer depois dessas coisas. Fosse eu dizer, pelo amor de Deus, não me diga que tem mais. O que eu já vi, eu estou que eu não aguento mais, tem mais. Sobe para cá. Aí o texto nos diz que imediatamente ele se achou arrebatado, trasladado, abduzido em espírito para essa nova e outra dimensão. E ele enxerga esse trono de glória de Deus, que é o que pode encher o coração de esperança, de vida, de fé. Porque se a gente ficar contemplando apenas as coisas do horizonte imediato, do horizonte de eventos diante de nós, não tem coração que suporte, que aguente a tristeza, a frustração dessa calamidade. Não tem bom. Ele sobe. E ele, nessa outra dimensão, ele vê entes de outras energias, de outra criação, de outro tempo, de outra lâmina de existência. Seres chamados apenas de viventes, ou de anjos, ou de arcanjos, ou de querubins, ou de serafins, ou de anciãos,
Tanto faz. São criaturas de outra natureza e dimensão, louvando o Criador. No mundo das igrejas ele só via deslouvor. Agora ele subiu e o coração dele começou a querer se enternecer, se aliviar, ouvindo esses seres cantarem: digno és tu, ó Senhor Deus, nosso Deus, de receber a glória, a honra, o poder, porque todas as coisas tu criaste, sim, por causa da tua vontade foram criadas e vieram a existir ex nihilo. Aí ele olha e diz: e vi na mão direita daquele que está sentado no trono um livro, escrito por dentro e por fora, todo selado com 7 selos, e vi também um anjo forte, que proclamava em grande voz: quem é digno de abrir o livro e desatar os selos? Ora, nem nos céus, em todas as camadas dimensionais, nem sobre a terra, em qualquer que seja o tempo passado, presente ou futuro, nem debaixo da terra, que é uma linguagem que designa os elementos da cultura greco-romana do Hades, ninguém podia abrir o livro, nem mesmo olhar para ele, porque ninguém era digno até de olhar para o livro, Que livro é esse? É a Bíblia? Ah. Se fosse a Bíblia, meu Deus, estava todo mundo pegando nela. É o livro mais vendido do mundo. Tem gente que usa até para apertar um baseado. Tem um bocado de gente que usa para comer. Tem um pregador aí da Lagoinha que come. Corta com garfo e faca, estou me alimentando da palavra. É tudo doido. E aí ele olha e diz no verso 4: e eu chorava muito, porque ninguém foi achado digno de abrir o livro, nem mesmo de olhar para ele. Que livro é esse? É o livro da história humana, da sequencialidade dos fatos da história, até o final, que não é o fim do mundo, é o fim dessa era. E a introdução de um novo tempo, com nova gente, com nova mente, com novo espírito, com nova consciência, com nova natureza, com nova compreensão, transformados em pequenos cristos, com consciência de fraternidade absoluta, de cuidado absoluto e total com a natureza, com a criação. Uma sociedade de igualdades, sem preconceitos, sem subdivisões, sem ranqueamentos, salva de bilionários, salva de oligarcas, salva de autocratas, salva de tiranos, salvas do diabo. E eu chorava porque eu olhava em volta e disse: eu não conheço ninguém também que seja digno de levar o processo da história humana até um final feliz. Ninguém. Nenhum César, nenhum imperador, nenhum religioso, nenhum colega meu apóstolo, ninguém! Nenhum anjo, nem nos céus, nem na terra, nem debaixo da terra, nem poderes malignos, nem poderes sublimes, ninguém! E eu chorava muito. Eu não sei quantas pessoas aqui, contemplando os quadros do mundo, sentem, por exemplo, o que eu sinto. Eu não acho que a maioria de vocês sente a vida como eu sinto. Não acho mesmo. Porque se a maioria aqui sentisse a vida como eu sinto, a maioria viveria do jeito que eu vivo, com as paixões que eu tenho, que me atormentam docemente há 52 anos, e eu não consigo largá-la, porque eu me abracei a ela. Se eu quisesse, eu não podia. Se eu pudesse, eu não queria. Ela me agarrou e eu agarrei a ela, e eu não sei viver sem ela. Ela é o significado da minha vida. Agora, quando isso tem esse significado, uma coisa que acontece com a gente, e não precisa fazer força e nem buscar, basta ter olhos abertos para constatar e saber o que Deus espera, o que Jesus propõe, e olhar e ver o que realizam, fazem e dão concreção e transformam em história, em doutrina, em pregação, tudo isso em nome de Jesus, como verdadeiras igrejas, sinagogas de Satanás. Não são só as sinagogas de Satanás, são as igrejas sinagogas de Satanás. João disse isso lá. Eu digo isto aqui. Está cheio
de sinagoga de Satanás. E eu choro muito, porque não tem, humanamente falando, nada que possa curar essa desgraça. Todavia, um dos anciãos desse mundo celestial me disse, afirma João, para de chorar. Aqui está escrito, não chores, o que é poeticamente doce. Mas o texto do Apocalipse, no grego, é uma ordem meio tosca desse ancião, dizendo, chega, rapaz! Será que você não entendeu até agora que a sua esperança não vem de igreja, não vem de homem, não está plantada em lugar nenhum, com ser humano algum, com grupo comunitário nenhum? Você não entendeu ainda de onde vem sua esperança. Foi por isso que você foi chamado para cá, para ver. Para de chorar. Chega. Eis que o leão da tribo de Judá, aquele que é a raiz de Davi, a quem Davi chama de meu Senhor, e que é maior do que tudo e do que todos, e que diz que se Israel não se converter tanto quanto os gregos ou qualquer outro povo da terra, a coisa é a mesma, e se converter, o privilégio é o mesmo, não há nada especial para ninguém. Você não sabe, João, que ele venceu, ressuscitou, rasgou a morte, estraçalhou a morte no terceiro dia, para poder abrir o livro da história humana, e é Ele o único que vai poder abrir os 7 selos da consumação do processo histórico, até levar tudo a esse lugar de glória para Deus e de felicidade humana, onde nascerá uma nova humanidade. Você não entendeu isso até hoje? Então, João diz, eu vi, no meio do trono, e dos 4 seres viventes, e entre esses anciãos, eu vi de pé, em pé, um cordeiro, como tinha sido morto. Ele tinha 7 chifres, simbolização de poder total e absoluto, bem como 7 olhos, simbolização de onisciência, de percepção, de pervadimento, de consciência absoluta sobre tudo e sobre todos. Que são os 7 Espíritos de Deus enviados por toda a terra, que pervadem todo o mundo. Ele não está preso a esse mundinho aqui de Filadélfia, Laodiceia, Sardes, Pérgamo, Tiatira, Éfeso. Isso aqui é uma gota. Ele é o Senhor de todas as coisas. Ele não depende de igreja nenhuma para ser o Senhor de toda a criação. Não depende. Veio então ele e tomou o livro da mão direita daquele que está assentado no trono. E quando tomou o livro, os 4 seres viventes e os 24 anciãos prostraram-se diante dele, o cordeiro, tendo cada um deles uma harpa e taças de ouro, cheias de incenso, que simbolizam as orações, as trilhões de orações e de clamores de pessoas clamando no mundo inteiro, na terra inteira, durante toda a história humana, na linearidade do tempo e na simultaneidade da história, todas as vozes de todos os povos, de todas as línguas, de todas as nações, clamando, pedindo compaixão e pedindo, sem saberem que um tempo de refrigério os visite, os alivie e os salve, como hoje até os gatos de Gaza estão pedindo. Hoje eu vi uma imagem de um cara que chegou com 2 latinhas de sardinha em Gaza e abriu, e de repente o gato, com aquela olfatividade que ele tem, meu Deus, daqueles escombros de Gaza, você viu? Saíram centenas, talvez milhares de gatos. Eu falei, meu Deus, que juízo vai cair sobre esse Netanyahu e essa moçada inteira. Até gato está pedindo misericórdia. Parece o texto lá de Jonas, quando o Senhor Deus diz, ô Jonas, você quer destruir a quem eu amo, que são os ninivitas que você considera seus inimigos? Eles não são meus inimigos, eu os amo. Tem 120 mil pessoas aí, almas humanas minhas, sem falar os bois e o resto dos animais que eu também amo.
Sem falar os gatos e os cachorros de Gaza, que eu também amo. Só que o Netanyahu não pode nem ser comparado com Jonas, que sofria de uma maldadezinha muito escoteira, comparada com o demonismo desses líderes atuais. E aí é que chega onde eu quero chegar. E ele diz que esses seres que chegam, que começam 24 anciãos, alguns seres viventes, orações dos santos, eles entoavam um cântico novo, dizendo: digno és tu de tomar o livro, falando com o Cordeiro, com o Cristo eterno, ressuscitado de entre os mortos. Tu és o único digno de tomar o livro, de abrir-lhe os selos, porque tu foste morto e com o teu sangue compraste para Deus os que procedem de toda a tribo, toda a língua, todo povo e toda a nação. Portanto, não tem nada a ver com igreja, evangelização mundial e missionário, nada. Podem não mandar ninguém, melhor ainda que nesse estado não mandem ninguém, que é para não corromper o resto do mundo. Mas ele é o Cordeiro soberano sobre os que o conhecem e sobre até quem nunca ouviu falar nele. Não muda nada para ele. Sim, porque ele é quem tem constituído pessoas que você não faz nem ideia de quais sejam, de quem sejam e de onde estão, João. E os transformou em reinos e sacerdotes para ele, e reinarão sobre a terra quando chegar a hora da manifestação da vitória do amor absoluto. E João diz: vi e ouvi uma voz de muitos anjos ao redor do trono, dos seres viventes e dos anciãos. Olha só agora como vai aumentando, cujo número era de milhões e milhares de milhares, ou seja, trilhões de criaturas. Nem a soma dos humanos dá esse número aqui. É tudo que é anjo, é tudo que é alienígena, é toda a dimensão, seres de todas as criações, de todas as energias, de todas as lâminas de existência, de todos os universos e multiversos, todos e tudo. A existência inteira em estado de louvor, é isso que ele vê. E vi toda criatura que está no céu e sobre a terra, todas as coisas criadas, e debaixo da terra, sobre o mar e sob o mar, e tudo que neles há, todas as criaturas, de águas vivas a águias, a tudo que você puder imaginar, tudo que seja a criação de Deus, estava dizendo: há aquele que está sentado no trono e ao Cordeiro seja o louvor, e a honra, e a glória, e o domínio pelos séculos dos séculos. E os 4 seres viventes respondiam: amém. Então os anciãos prostraram-se e o adoraram. Esse é o único remédio, é o único antídoto que eu conheço para a decepção, para o choque, para a angústia de ver tudo se estragar e piorar a cada dia, a humanidade horrorosamente irrecuperável, a igreja apóstata, nojenta, blasfema contra Deus o dia inteiro, os líderes mundiais endemoninhados, em cujas vidas Satanás entrou, que só pensam em ódio, e até os seus símbolos de virtude são criaturas tóxicas. Como o pobre desse rapazinho, Charlie Kirk, crente que está abafando e, de fato, está pregando o anti-evangelho que Jesus nunca ensinou que fosse pregado. Mas tudo isso começa com essa convocação: sobe para aqui. Quando você estiver cansado, olhando em volta e dizendo: meu Deus, será que deu tudo errado? Era verdade mesmo? Ouça essa voz: sobe para aqui. Olha de cima, olha dessa outra perspectiva, olha a partir da graça e da manifestação do ressuscitado. Vem e olha a vida desse outro ângulo, porque se você ficar olhando só no horizonte imediato de eventos, como diz Paulo em 1 Coríntios 15, você se torna o mais infeliz de todos os seres humanos. Sobe para aqui.
Sobe para aqui. Fique em pé comigo. Sobe para aqui.